Muito bem, pessoal! Hoje, dia 30 de abril, foi divulgado o edital de concurso público para técnico do Ministério Público, cargo que exige nível médio para se candidatar. Este concurso público já estava sendo há bastante tempo esperado, nós já sabíamos que seria o Instituto AOCP, a banca organizadora deste concurso, e hoje tivemos a publicação do edital e agora já sabemos todos os detalhes, todas as datas previstas aí para as etapas deste concurso público. E se tu tem interesse em buscar um cargo de nível médio, acompanha comigo este vídeo que eu vou mostrar tudo o que tu tem que saber sobre o cargo de técnico do Ministério Público. Para quem tem nível superior em Direito, também foi aberto um outro edital para analista na área jurídica do Ministério Público, analista do MP, com formação em Direito somente. Para o cargo de nível médio, nós temos, então, essa oportunidade de técnico do Ministério Público, que tem um vencimento inicial de R$ 3.860,28. Este vencimento pode ser acrescido de uma gratificação, dependendo da função que o servidor venha a desempenhar. Por que isso? Porque antigamente nós tínhamos dois cargos distintos. Existia o agente administrativo do Ministério Público e o secretário de diligências. Secretário de diligências fazia atividades externas e ganhava mais. O agente administrativo ficava no serviço interno. Com a criação do cargo de técnico do Ministério Público, juntando esses dois cargos anteriores, o técnico do MP ele pode ser designado para a função mais administrativa ou para a função que era exercida pelo secretário de diligências antes. E quando ele for para essa função de diligências, ele ganha mais, porque ele vai receber a gratificação por exercício de atividades perigosas, no percentual de 35% do vencimento básico da classe. Então, é um bom acréscimo para quem for para atividade externa. E também um auxílio condução de 20% do vencimento básico. Então, mais de 50% de acréscimo sobre o vencimento básico para quem for para essa função de secretário de diligências, que antigamente era do secretário, né, que hoje todos são técnicos do Ministério Público. Pessoal, as inscrições para este concurso vocês fazem pelo site do Instituto AOCP. É só entrar em www.institutoaocp.org.br. Vocês vão encontrar nos concursos com inscrições abertas, o do MP, e fazem lá a sua inscrição. Atenção, a inscrição abre hoje, dia 30 de abril, até o dia 7 de junho. Tem mais de um mês para se inscrever. Mas atenção, não deixa para a última hora. Aproveita agora que já vai começar mais um mês, já faz logo esse pagamento, para não se preocupar com isso depois. Eu já vi muitos candidatos estudarem para um concurso, deixarem para pagar o boleto na última hora, e na última hora dá um problema no banco, dá um problema no sistema, e a pessoa não consegue completar o seu pagamento. Então, não deixa para o último dia, faz logo a tua inscrição, até para tu ficar tranquilo e se focar no teu planejamento de estudos, porque agora que nós temos datas previstas, vocês precisam se planejar para chegar nessa prova sabendo tudo, para chegar nessa prova com condições de gabaritar o conteúdo. Bom, então esse é o período de inscrições. O valor da inscrição é de R$ 100. É um valor alto, mas é um investimento, porque é um excelente cargo que vocês, com dedicação, poderão conquistar. Onde é que eu posso fazer essa prova, professor? Eu preciso ir até Porto Alegre? Não necessariamente. O concurso ele tem provas em 5 municípios aqui do Rio Grande do Sul. Então, claro, de acordo com a tua residência, tu vai escolher o lugar de prova que seja mais próximo. Tem provas em Porto Alegre, naturalmente, Santa Maria, Passo Fundo, Pelotas e Caxias do Sul. Então, na hora de fazer a tua inscrição, tu vai escolher a cidade onde tu faz as provas. Professor, se eu escolher em Porto Alegre, eu vou concorrer às vagas em Porto Alegre? Não. Por quê? Tem um lugar de inscrição para fazer a prova e tem outro lugar que tu escolhe para concorrer às vagas. Por que isso? Porque o Ministério Público é dividido em regiões administrativas. E aí, em cada região vai ter uma lista de classificação.
Então, tu não vai concorrer neste concurso com todos os inscritos do estado. Tu vai concorrer com os inscritos na tua região. E em cada região administrativa vai ter uma lista de classificação. Eu já vou mostrar para vocês quais são essas regiões. Então, tu vai escolher primeiro onde tu faz a prova e depois tu escolhe para qual região que tu vai concorrer na questão das vagas. Bom, qual é o cronograma de atividades previsto e anunciado até então? A inscrição, eu já falei para vocês, este período de 30 de abril a 7 de junho. Quem for solicitar isenção da taxa de inscrição, no edital tem as situações que admitem essa isenção, e a isenção tem que ser logo. É de 30 de abril até dia 4 de maio. Tem poucos dias aí para quem quer solicitar a isenção. Bom, o cartão de informação do candidato com o local de prova vai ser divulgado dia 29 de junho, provavelmente, com a prova prevista para ser aplicada no dia 18 de julho. 18 de julho. Então, são menos de 3 meses para a prova, né? Nós temos praticamente aí 2 meses e meio para estudar para este concurso. Por isso, tu não pode perder tempo. Tu tem que decidir agora mesmo. Eu quero esse cargo, eu vou me dedicar e agora mesmo começar o teu estudo, começar o teu planejamento. Pessoal, a prova está prevista para essa data. Nós estamos em meio a uma pandemia, como você sabe. Então, a gente não sabe se vai ser possível mesmo ou não, porque outros concursos tiveram provas adiadas em razão do avanço da pandemia. Vai depender como estiver a pandemia no mês de julho. Mas eu acho importante que vocês planejem o estudo para essa data. Se chegar lá e for adiado, vocês vão ter mais tempo depois para revisar. Mas vocês devem se comprometer a ver todo o conteúdo até essa data, deixando tempo, é claro, para treinar com muitas questões e para revisar. Bom, regiões administrativas. Quais são as regiões que vocês podem se inscrever? Aqui é onde tu vai concorrer às vagas, não é onde tu vai fazer a prova. A prova é numa daquelas 5 cidades que eu mostrei antes. Mas aí tu vai escolher. Mesmo fazendo prova em Porto Alegre, eu posso concorrer à vaga nas Missões, por exemplo. Eu vou escolher onde eu quero concorrer. Esta região, esta tabela que eu estou mostrando aqui, ela está disponível num dos anexos do edital, lá no site do Instituto OCP. Então, tu pode acessar depois e olhar com calma e escolher a região na qual tu quer te candidatar. Bom, tem a região das Missões, do Médio Uruguai, Planalto, Alto Jacuí, da Serra, Vale do Taquari, Campos de Cima da Serra, Vale do Rio Pardo, região Central, Fronteira Oeste, Campanha, região Sul, Litoral, Metropolitana e a Metropolitana do Delta do Jacuí. E também, claro, a região de Porto Alegre, capital. Bom, depois tu analisa com calma onde que tu quer morar. Porque quando tu passar no concurso, tu vai ser chamado, tu vai ser nomeado para a região a qual tu te inscrever e é lá que tu vai desempenhar as atribuições do cargo. Então é importante já pensar onde que tu quer morar, sendo técnico do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre o estudo e a preparação para essa prova. O edital, ele apresenta a seguinte distribuição de questões. 20 questões de direito e legislação. É a matéria que eu vou trabalhar aqui no nosso curso. Nosso curso preparatório, Direito e Legislação, eu vou dividir o conteúdo com o professor Felipe de Direito Penal e a gente vai mostrar para vocês tudo que pode aparecer na prova. São 20 questões de Direito e Legislação, valendo 2 pontos cada questão. Do total de pontos da prova, 40 pontos, que são 40%, porque o total é 100, 40% está aqui. Então aqui, pessoal, é a matéria que mais tem importância para vocês, porque é onde vocês vão poder ficar na frente dos demais. Quem gabaritar, por exemplo, Direito e Legislação, está muito bem para se classificar e pode errar algumas questões em outras disciplinas. E aqui a nossa meta é deixar vocês preparados para gabaritar. Em todos os conteúdos que nós vamos estudar aqui no curso, nós vamos passar a aula teórica para vocês, com a apostila em PDF, com a legislação atualizada, eu vou explicando o conteúdo para vocês e vai ter questões no final dos conteúdos e simulados para que vocês possam treinar bastante e chegar na prova em condições aí de gabaritar, de conquistar essa vaga. 20 questões valendo 2 pontos, eu já vou mostrar para vocês os conteúdos de cada disciplina. Língua portuguesa tem um peso importante nesse concurso, porque são 20 questões, cada uma vale 1,5 pontos, dando um total de 30 pontos da prova. Então, uma importância
grande também para a língua portuguesa. Para ajudar vocês na língua portuguesa, nós teremos aqui no curso as aulas com o professor Juliano Vegas. Inclusive, as aulas dele já estão todas gravadas e disponíveis. Vocês podem se inscrever no nosso curso e começar agora mesmo a estudar. E eu, inclusive, recomendo que vocês comecem com língua portuguesa e deixem conteúdos de direito e administração, principalmente, para mais perto da prova, para vocês lembrarem tudo no dia da prova. Pessoal, língua portuguesa, além de mostrar todo o conteúdo teórico, o professor Juliano vai resolver questões do Instituto AOCP, questões de provas aplicadas pelo Instituto, mostrando como são as provas de língua portuguesa do Instituto AOCP, dando para vocês toda a condição, então, de se preparar para tirar a maior nota possível aqui em língua portuguesa. Informática são apenas 5 questões, valendo 1 ponto, e são apenas 5 pontos da prova, assim como o raciocínio lógico matemático. Então, essas duas disciplinas, informática e raciocínio lógico, são disciplinas que tu não pode deixar de estudar, porque são pontos que podem fazer a diferença entre ficar em primeiro e segundo lugar no concurso. Então, é claro que tu deve ir bem nessas disciplinas, mas não tanto como nas demais. E na hora de organizar o teu estudo e a tua prioridade, tu vai ter que priorizar 3 disciplinas: Direito e Legislação, Língua Portuguesa e Administração. Porque ir mal em uma delas praticamente te deixa muito mal nesse concurso. Então não pode ir mal nessas disciplinas. Olha só, são 20 pontos de administração para as 10 questões. 30 pontos para Língua Portuguesa e 40 para Direito e Legislação. Então esses 3 conteúdos são os que vocês vão dedicar a maior atenção, claro, para conquistar essa pontuação toda. Bom, na informática, para ajudar vocês, o professor Josuel vai gravar um curso focado no Instituto AOCP. Nós já temos no curso diversas aulas de informática e agora que saiu o edital, o Josuel vai fazer uma regravação dos conteúdos para deixar o curso bem direcionado a este edital aqui da OCP para o MP do Rio Grande do Sul. Vai ser um curso, então, muito interessante. Quem já está estudando no curso e já viu as aulas, vai ter novas aulas para estudar. Quem ainda não viu, pode se inscrever para fazer este curso. Administração, 10 questões. Nós temos aqui o professor Sérgio Elisandro, que é administrador, que já dá aula conosco aqui no PGF Concursos há bastante tempo, em diversos concursos públicos, e inclusive já trabalhamos em concursos do Instituto AOCP, para a Prefeitura de Novo Hamburgo, para a Prefeitura de Serra, no Espírito Santo, e para a Câmara de Teresina, lá no Piauí. Esses 3 concursos que nós tivemos, cursos preparatórios, tiveram conteúdos de administração que o professor Sérgio ministrou. E agora, para o concurso do MP também, a gente tem um curso focado aí nos conteúdos do edital. O professor Sérgio vai fazer gravação também dessas aulas, agora que nós temos o edital. E raciocínio lógico e matemático, para garantir essas 5 questões, nós contamos com o professor Eloy Júnior. O Eloy, que já também trabalhou conosco em todos esses concursos da OCP anteriores, e vai explicar para vocês de uma forma bem didática e objetiva esses conteúdos de raciocínio lógico que estão no edital, mostrando sempre questões da banca e dando dicas para facilitar o caminho e o entendimento. Muito bem, pessoal, essa é a distribuição das questões e vocês não devem menosprezar nenhuma disciplina. Claro que você sempre tem que priorizar algumas, eu falei as 3 a serem priorizadas em razão da pontuação, mas é importante que ao longo do tempo vocês também estudem essas que têm menos pontuação, porque eu já vi pessoas deixando de conquistar uma vaga por 1 ponto. E aqui está 1 ponto que se tornam 5, né? Então, uma questão de informática, uma questão de raciocínio lógico matemático que tu venha a errar na prova, é 1 ponto a menos que lá no final pode fazer diferença. Bom, a língua portuguesa é um conteúdo bem amplo, trazendo aquilo que geralmente aparece em concursos públicos. Começa com a compreensão e interpretação de texto, vai passar por figuras de linguagem, semântica, ortografia, acentuação, uso de crase, tem a fonética e a fonologia, o som do fonema, né? Morfologia, locuções verbais, sintaxe, concordância, regência, é muita coisa, mas nós já temos todo esse conteúdo organizado para vocês. E tem também redação oficial. Redação oficial também está previsto aqui nesse edital, principalmente seguindo o Manual de Redação da Presidência da República. Bom, raciocínio lógico e matemático. Aqui o professor Eloy vai trabalhar com vocês os conteúdos que envolvem
Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Aquelas sentenças que são colocadas na prova, né, e aí pedem para que se faça aquele raciocínio lógico para chegar na resposta. Esse conteúdo todo, ele é muito mais de raciocínio lógico, mas tem um pouquinho de matemática, quando fala em razão e proporção, regra de 3, e todos esses conteúdos, item por item, o professor Eloy vai trabalhar com vocês no curso, mostrando questões da banca, porque isso é muito importante, a gente estudar sempre com o foco, com o direcionamento na banca que vai fazer a nossa prova. E isso é uma coisa que nós damos muita importância aqui no PGF Concursos, sempre preparar os candidatos para a banca que eles vão enfrentar. Informática, nós temos aqui um conteúdo até maior do que em outros editais, por isso mesmo o professor Josué vai fazer um curso item por item aqui deste edital para vocês. Conceitos e fundamentos básicos de informática, isso é uma aula bem introdutória, para falar mesmo o básico, e às vezes até para quem já sabe muito de informática, essas aulas ficam um pouco mais cansativas, né? Porque vocês estão vendo muitas coisas que vocês já sabem. Mas depois, ao longo do conteúdo, vão entrando muitos detalhes que mesmo quem já tem conhecimento em informática vale a pena estudar, principalmente softwares mais modernos. Olha só, a gente está vivendo nesse momento de home office e, por isso, se tornou muito essencial a questão de reuniões virtuais. E aqui estão os principais softwares para essas reuniões virtuais. Também outros assuntos envolvendo backup de arquivos, conceitos de hardware, periféricos, os ambientes operacionais, né, o Windows 10, os editores de texto, né, do pacote do Office, que tem Word, Excel e PowerPoint, navegador de internet, utilização de e-mail, segurança na internet, conhecimento sobre vírus, spyware, malware, phishing e spam, e transferência de arquivos pela internet também. Depois vem as noções de administração. E aqui eu sei que quem não é da área administrativa, muitas vezes tem um receio, que é uma disciplina diferente a ser estudada. Eu conversei logo após sair o edital com o professor Sérgio, que vai preparar este curso para vocês, inclusive com as primeiras aulas já estão disponíveis. E ele me disse, com o que ele conhece do Instituto OCP, nós já trabalhamos em outros concursos da banca, que é um conteúdo que dá para gabaritar, desde que se faça, claro, um estudo focado. Vocês vão separar um tempo para assistir às aulas, fazer a leitura de revisão depois das aulas de todo o material em PDF que o professor Sérgio disponibiliza e também resolver questões. O Sérgio vai trazer muitas questões para vocês, tanto da banca como outras questões, para que vocês possam compreender bem esse gabarito e chegar em condições aqui de gabaritar. Pessoal, o conteúdo ele começa com arquivologia. Quem já fez concurso de nível médio pode já ter encontrado esse conteúdo, que é bem interessante. É tudo que envolve a manipulação de arquivos, né? É bem interessante esse conteúdo e bem importante para a prática, inclusive com legislação arquivística. Essas aulas, inclusive, o professor Sérgio já gravou, explicando toda essa questão da arquivologia e essa legislação arquivística também, porque isso já vinha sendo cobrado em outros concursos que a gente já trabalhou com esta banca. Também temos aqui o estudo do comportamento organizacional, aqui é um assunto mais de administração mesmo, de gestão, ética geral e profissional, atendimento ao público, introdução à administração. Qual é o conceito de administração, habilidades, competências, papéis do administrador? E nessa matéria, claro, o Sérgio vai ter muita propriedade, porque ele é administrador, formado há bastante tempo e já concursado, ele já passou em concursos bem disputados aqui no Rio Grande do Sul. Também depois vem assuntos de administração de pessoas, administração de materiais, noções de gestão de projetos e gestão estratégica. Todo esse conteúdo, então, de administração para que vocês consigam se sair bem naquelas 10 questões. É importante vocês pegarem o estudo aqui. Eu digo isso porque muita gente pensa nesses concursos que são de área jurídica, que vem lá um candidato formado em Direito e vai ter muita vantagem por ter feito uma faculdade de Direito. Pois é, mas nós que somos do Direito não dominamos esses assuntos de administração. Pode ter certeza que aquele que é formado em Direito e não estudar esses conteúdos vai perder muitos pontos aqui. Então, aqui é uma matéria que pode ser o diferencial de vocês.
estudem para gabaritar a administração, vocês vão ver que vai valer a pena, é um diferencial importantíssimo. E depois vem agora a melhor das disciplinas, né? O direito e legislação. Direito e legislação, um assunto, então, sempre cobrado em concursos para Ministério Público, como não poderia deixar de ser. E este edital, ele está bem parecido com o edital anterior. Bem parecido com o edital anterior de agente administrativo, mas com algumas pequenas alterações, como eu vou mostrar para vocês. A matéria estatutária e institucional são normas envolvendo o funcionamento do Ministério Público. Nessas aulas, eu vou mostrar para vocês o que é o Ministério Público, o que faz o Ministério Público, quais são as regras que estão colocadas sobre ele na Constituição Federal e na Constituição aqui do Rio Grande do Sul. Esse é o nosso ponto de partida, o Ministério Público nas duas Constituições. Depois disso, o Conselho Nacional do Ministério Público. Aqui ficou redundante, porque o Conselho Nacional do Ministério Público, o famoso CNMP, ele está na Constituição Federal. Então, quando a gente estuda o Ministério Público na Constituição Federal, a gente já estuda o Conselho Nacional do Ministério Público, e aqui é muito possível que venha uma questão. Em concursos anteriores do MP do Rio Grande do Sul, uma das questões era justamente sobre o Conselho Nacional do MP, e aí eu vou explicar para vocês no curso direitinho como que funciona esse conselho. Bom, aí vem a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, também conhecida como LOMP. Lei Orgânica Nacional do Ministério Público é uma lei que explica a organização dos ministérios públicos de todo o Brasil. Porque cada estado tem o seu Ministério Público. E cada Ministério Público tem a sua lei orgânica, que é a sua lei de organização. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público vai trazer as regras que todos os ministérios públicos aqui do Rio Grande do Sul, aqui do Brasil, vão observar, né? E o Rio Grande do Sul fez a sua lei. A sua lei, que é o próximo item do edital, a Lei Estadual 7669 de 82. E aqui um elogio a quem fez esse edital. Eles tiraram daqui algo que estava em editais anteriores, que era a lei do MPU, que é o Ministério Público da União. A lei do MPU não se aplica para o MP estadual, então não tinha por que estudar ela, só confundia os candidatos. Tiraram e agora ficou melhor o nosso edital aqui na parte institucional. Agora nós temos somente as leis que envolvem o nosso MP. A Lei Orgânica Nacional, que é para todos os MPs e envolve o nosso. E aí vem a Lei Orgânica Estadual do Ministério Público. Nessa Lei Orgânica Estadual, mostram quais são os órgãos, o que faz cada um, o que faz o Colégio de Procuradores, o que faz o Conselho Superior. Eu, inclusive, já gravei essas aulas. Há pouco tempo eu gravei, porque era esperado que esse conteúdo estivesse novamente, e as aulas já estão todas disponíveis para vocês, sobre a Lei Orgânica Nacional e sobre a Lei Orgânica aqui do Rio Grande do Sul. Vocês já vão conseguir entender bastante sobre o Ministério Público estudando essas duas leis. Bom, tem mais uma lei que eu ainda vou gravar as aulas, que é o Estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul. É uma lei que fala muito sobre a carreira de promotor aqui, algumas coisas que é importante também a gente saber para a prova. Das normas aqui institucionais, essa é a que é menos cobrada em prova de concurso, mas ela pode aparecer também. Próximo. Estatuto dos Servidores do Estado. Aqui, muito provável que venha uma questão na prova, muito provável mesmo, a Lei 10.098 de 94, que é o Estatuto dos Servidores. É a lei que traz os direitos dos servidores públicos aqui do Rio Grande do Sul. Muito importante essa lei, minhas aulas sobre essa lei já estão todas disponíveis para vocês, e eu fiz um grande simulado no final para revisar todo esse conteúdo, uma lei que eu gosto muito de trabalhar, que eu já trabalho com ela há muito tempo, tanto como servidor público estadual, como também como professor. E ainda, o provimento 71 de 2017. Esse provimento é uma novidade no edital, mas não tão inesperada. Por quê? Esse provimento substitui um provimento que estava no edital anterior. Então, a ideia é a mesma, é um provimento que vai falar sobre o funcionamento de alguns procedimentos aqui dentro do Ministério Público, vai ser bem interessante até para o futuro de vocês que vão passar nesse concurso. E depois ainda a Ordem de Serviço 6 de 2015. Então esses são os conteúdos da matéria estatutária e institucional, a maior parte eu já gravei as aulas, a parte que falta eu vou gravar agora
no mês de maio, disponibilizar para vocês, e depois que terminar toda a parte teórica das disciplinas que ainda não fiz simulado, eu vou também colocar um simulado para vocês, muitas questões no estilo da banca, para a gente ficar bem preparado aí para gabaritar essa disciplina. O próximo conteúdo aqui no Direito e Legislação é o Direito Penal. O Direito Penal, eu chamei para nos ajudar aqui no curso o professor Felipe Malma. O professor Felipe é professor universitário e também com experiência já em concursos públicos há um bom tempo, e ele vai passar para vocês esse conteúdo aí de direito penal de uma forma bem direta, objetiva, didática, para vocês entenderem tudo que pode aparecer na prova. Aqui no direito penal, é praticamente toda a parte geral do direito penal, porque o Código Penal ele se divide em duas partes, né? Tem a parte geral, que são os 120 primeiros artigos, e depois a parte especial, que vai trazer os crimes em espécie. Esses conteúdos que estão aqui, de aplicação da lei penal, crime, imputabilidade penal, concurso de pessoas, concurso de crimes, penas, medidas de segurança, ação penal, extinção da punibilidade e os princípios de direito penal, são assuntos que estão todos nessa parte geral. E o professor Felipe vai explicar para vocês esses assuntos todos, mostrando esses artigos, trazendo questões para vocês treinarem também. Tem uma parte só que eu vou ajudar aqui no direito penal, que são os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Essas aulas são comigo, inclusive as aulas de direito penal já estão todas gravadas e disponíveis para vocês. O Felipe já gravou as aulas da parte geral, e eu gravei as aulas sobre os crimes praticados por funcionário contra a administração pública, que estão lá a partir do artigo 312 do Código Penal. No direito processual penal, aí é tudo com o Felipe, ele vai gravar agora no mês de maio essas aulas, e ele vai fazer uma gravação bem focada nesses itens aqui. Ele vai gravar item por item do Código de Processo Penal. O CPP, o Código de Processo Penal, é enorme. Não cai ele todo, cai só esses assuntos. E, claro, ele vai mostrar para vocês todos esses artigos e também trazendo questões ao final. Também entra o Juizado Especial Criminal, que está lá na Lei 9.099. Chegamos agora no direito constitucional. E aqui no direito constitucional, tem gente que vai olhar o edital e vai dizer, é pouca coisa, né, professor? São só 4 assuntos. A Constituição é enorme, são só 4 assuntos. Pois é. Só que esses assuntos aqui, eles consomem os artigos 1º a 135 da Constituição Federal. Sim, são 135 artigos aqui que vocês precisam estudar. Princípios fundamentais até é pouca coisa, artigos 1º a 4º. Direitos e garantias fundamentais começa no artigo 5º e vai até o 17. Organização do Estado começa no artigo 18 e vai até o artigo 43. Organização dos poderes começa no 44 com o poder legislativo, depois vem o executivo e o judiciário. E depois as funções essenciais da justiça, que são o Ministério Público, a Defensoria Pública. Então aqui nós temos 135 artigos para estudar. As minhas aulas já estão todas gravadas, eu mostro no curso para vocês artigo por artigo, sempre com um simulado no final, justamente para que vocês possam testar os conhecimentos no final de cada assunto estudado, para chegar na prova também bem preparados. Direito administrativo, também não tivemos novidades aqui no direito administrativo. O conteúdo muito dentro do esperado. O que cai em direito administrativo? A organização administrativa. Eu não gostei da ordem desse edital, porque eles colocam a organização administrativa primeiro e os princípios no final. Eu prefiro estudar esse conteúdo de forma diferente. Então, no nosso curso, as aulas de direito administrativo, que já estão todas disponíveis e gravadas também, nós começamos pelos princípios do direito, aí nós vamos para a organização administrativa e vamos para os demais assuntos. Ato administrativo, poderes administrativos, responsabilidade civil do Estado, controle da administração. Pessoal, licitações e contratos. Lei 8666 de 93. Aqui havia uma grande preocupação de alguns candidatos, porque, curiosamente ou não, no dia 1º de abril deste ano,
a lei de licitações sofreu algumas alterações e mais, foi publicada uma nova lei de licitações. Só que a nova lei de licitações não está no edital. Eles colocaram aqui expressamente que eles vão cobrar a lei 8666. Na verdade, nenhum concurso público ainda, que eu tenha visto, colocou no edital a nova lei de licitações. Então não se assustem, não percam tempo. Vocês não precisam estudar a nova lei de licitações. Estudem os principais pontos da lei 8666, que inclusive eu já gravei as aulas para vocês. É ela que está no nosso edital. E aqui entre nós, é o conteúdo que menos tem chance de aparecer na prova. Justamente por ter uma nova lei de licitações, talvez quem vai fazer a prova, o examinador, não vá colocar questões aqui para evitar confusões com a nova lei. Então, dentro do direito administrativo, eu deixaria por último as licitações. Querem saber o que mais tem chance de cair? Este item 5.7. Acho muito provável que caia a lei de improbidade administrativa, porque é o Ministério Público quem promove essa lei via de regra, essa ação de improbidade. Então, a improbidade administrativa é um assunto importantíssimo aqui. E eu priorizaria da seguinte forma o estudo do direito administrativo. Em primeiro lugar, improbidade, depois os conteúdos teóricos e, por último, licitações e contratos. Direito civil. Aqui nós temos, então, as principais regras sobre direito civil. E no nosso curso, essas aulas também são comigo. Algumas já estão gravadas, as outras eu vou gravar também agora no mês de maio. E nós temos aqui a Lei de Introduções às Normas do Direito Brasileiro, uma lei que há muito tempo era chamada de Lei de Introdução ao Direito Civil. É uma lei que fala sobre leis, sobre vigência, muitos assuntos interessantes até para entender outras disciplinas além do direito civil. É uma lei bem curta, bem tranquila, que eu vou trabalhar com vocês aqui no curso. Depois vem as pessoas, que é o início do Código Civil. Tem as regras sobre as pessoas naturais e sobre as pessoas jurídicas. Domicílio, bens, fatos jurídicos e a prescrição e decadência no final. Esse é o nosso conteúdo, então, de direito civil. Um conteúdo aí que também agora no mês de maio a gente vai estar com ele já completo no curso. E temos, por fim, direito processual civil. Aqui talvez a matéria mais difícil para quem não é da área jurídica. Porque aqui, no direito processual civil, a gente vai estudar como que funcionam os processos cíveis. Como é que funcionam, então, as principais normas processuais, a parte do CPC, do Código de Processo Civil, que fala sobre jurisdição, ação, competência, quem são os sujeitos do processo, partes, procuradores, litisconsórcio, atos processuais, tutela provisória, a formação do processo. Então, aqui tem vários assuntos bem específicos. Quem nunca estudou, num primeiro momento vai estranhar, mas nós vamos dar este curso também da forma mais didática possível, ajudando vocês a compreender cada um desses itens, cada um desses elementos. Muito bem, então essa é a nossa breve análise aqui do edital de concurso para técnico do Ministério Público e nós esperamos vocês aqui no PGF Concursos para juntos fazermos uma grande preparação para este concurso. Nós já temos aqui mais da metade das aulas do curso gravadas e disponíveis, porque nós já estávamos com o curso antes do edital. Nós só vamos agora, que saiu o edital, gravar as disciplinas que a gente ainda não tinha gravado e retirar do curso, claro, aquelas que estavam em editais anteriores que não estão mais. Então, se tu quer se preparar para este cargo de nível médio, agora é o momento de começar a estudar e nós estamos, então, inicialmente com o valor promocional do curso. O valor anunciado aí é um valor promocional que nós vamos manter até o dia 15 de maio, esse valor promocional, depois vai aumentar um pouco, então é importante que vocês comecem a estudar logo. Inclusive, nós decidimos colocar o valor promocional agora no início, para incentivar vocês a comprarem o curso e começarem logo a estudar. Não deixem para depois, não percam mais tempo. Comece agora mesmo a sua preparação para chegar na prova com condições aí de conquistar essa vaga no Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul. Esperamos vocês!